Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa, sejam bem-vindos à Família das Graças. Lista de intenções para a missa de hoje. Ação de graças, pela bênção da cura de Heloísa Gomes Alves, Luiz Alves dos Santos, Vitor Jorge Fernandes, Vera Lúcia Amada Cunha e Paulo Araújo Souza Júnior. Por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Súplicas pela cura e libertação de Maria Luísa, por Cátia Espanha e seu filho Renan, pelas necessidades da ONG da Solidariedade, pela cura de Tainá Soares Silva Jorge, Ana Beatriz Magalhães, Jorge Ferreira da Silva, Maria José Ferreira da Silva, Tiago Santos Sá e Luiz Eugênio Moura, pelas intenções do Papa Francisco e a santificação do clero, pela restauração e santificação das famílias, pela paz do mundo e pelo fim da pandemia. Saúde, pela recuperação da saúde de Renata Gomes, Noa Berlioz, Rafael Marques Gonçalves, Juliana De Luca Pereira, Sarita Cítero, Maria José Rodrigues Alvarez, Renê Chaves Pimenta, Arnaldo Retz, Marco Antônio Lisboa Lopes, Isabel do Vale e Pietro Logo, Antônio Carlos Rodrigues, Vera Lourenço, Maria José Mendes Ribeiro, Messias Ossola Ribeiro, Dórios Ribeiro Galhano, Dora da Conceição Ribeiro Curtis de Assunção, Álvaro Sena Pereira, Antônio Carlos Rodrigues, Júlia Genuíno, Maria da Glória Gonçalves Cruz, Leandro Alves da Silva. Por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa, 6º dia de Belmira Cardoso do Reis e de Evanir Quintanilha. 7º dia de Damiana Feliciana Ramos. 8º dia de Júlio César Aquino dos Santos e de Pedro de Araújo Borges. Pela alma de Hélio Carvalho dos Santos, Nelson de Oliveira Gastão, Gisele Furtado, Yolanda de Oliveira Monteiro, Antônio de Almeida Monteiro, Antônio Brum de Freitas, Isaías dos Santos, Maria Abadia Bragião Gouveia, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Com esta celebração, iniciamos o Tríduo Pascal, uma grande celebração dividida em 3 dias. Nesta primeira parte, ao celebrar a Eucaristia, faremos o memorial da última ceia, na qual o Senhor se entregou sacramentalmente por meio do pão e do vinho, e nos ensinou qual deve ser nossa atitude diante dos irmãos, seguindo seu exemplo de humildade ao lavar os pés uns dos outros. Celebremos esta Eucaristia solene, na certeza de sermos também nós convocados pelo Senhor a tomar parte com Ele nos seus sofrimentos e na sua glória. Fiquemos de pé para darmos início à Santa Missa. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia que o nosso Cordeiro se imolou. Boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite, meus irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, na transmissão pela internet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Com a alegria da fé, iniciamos a nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está nossa vida e ressurreição. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Vamos cantar o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Essa Santa Missa, meus irmãos e irmãs, é celebrada. Nós queremos pedir a Deus nosso Pai e a cura daqueles que estão cometidos de enfermidades, seja elas quais forem, especialmente da Covid. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da palavra, podemos assentar um pouquinho. Aí você em sua casa, meu irmão e minha irmã, pode se assentar também. A gente faz sempre uma recomendação, você mesmo em casa, se for possível, naqueles momentos que as pessoas aqui presentes estão de pé, que você na sua casa também fique de pé. Então, nesse momento, fiquemos todos assentados. Nós que estamos aqui, presencialmente, e você na sua casa, meu irmão, minha irmã. Leitura do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano.
Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebraste os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o santo nome do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue de Jesus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. É Ele o pão que vai se repartir, o pão da palavra que vamos ouvir. O homem não pode viver só de pão, mas vive quem guarda a palavra de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. É Ele o pão que vai se repartir, o pão da palavra que vamos ouvir. O homem não pode viver só de pão, mas vive quem guarda a palavra de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículos 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te... E dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais vós a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus.
Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, meu irmão, minha irmã, meus irmãos e irmãs que nos acompanham virtualmente em suas casas, hoje a nossa querida, amada Igreja Católica no mundo inteiro celebra com alegria, com expectativa e eu diria até com júbilo a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Nós iniciamos hoje, nós, a igreja somos nós, iniciamos hoje o chamado Tríduo Sacro, Tríduo Pascal. A partir de hoje começamos a celebrar os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas de maneira especial, o Tríduo Sacro, o Tríduo Pascal, começa com a instituição da Eucaristia, porque foi naquela ceia última, derradeira, que Jesus celebrou com seus amigos, com seus discípulos, com seus apóstolos. Foi naquela ceia que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Os discípulos acompanharam Jesus, pensando eles que Jesus, com eles, comeria a ceia pascal, a ceia judaica. Não sabiam eles o que de profundo haveria de acontecer naquela ceia. Algo inusitado. Algo nunca antes acontecido. Eles todos eram judeus. Tinham a tradição de celebrar a Páscoa. E essa tradição de celebrar a Páscoa judaica, meus irmãos e irmãs, nós encontramos a fundamentação dela justamente no livro do Êxodo, o trecho da primeira leitura que foi proclamado, que nós acabamos de ouvir. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, 11 a 14. Em resumo, nós ouvimos, mas aqui resumidamente, né? Um cordeiro pascal, um cordeiro, podia ser um cabrito ou um cordeiro. Um animal ainda novinho, e esse animal seria imolado, e as famílias, então, depois se alimentariam desse cordeiro pascal. Isso aqui, meus irmãos e irmãs, é uma lembrança da Páscoa, que foi a passagem do povo judeu, do povo hebreu, pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Então, anualmente, havia comemoração daquele grande acontecimento. Nós encontramos o resumo aqui no livro, nesse capítulo 12 do livro do Êxodo. Interessante notar aqui o cordeiro, um animalzinho, que era imolado, que era sacrificado, que era oferecido, dado em alimento. Uma alusão clara, meus irmãos e irmãs, ao novo cordeiro pascal que é Jesus. Aqui nesse texto fala, né, que os umbrais das portas, o texto anterior fala que devia ser aspergidos com o sangue do cordeiro, para que o anjo exterminador, ao passar, poupasse a família dos hebreus. Uma alusão também ao sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Amanhã, Sexta-feira Santa, vamos lembrar aquele momento. Não vamos comemorar, nós vamos fazer memória daquele momento que Jesus derrama o sangue dele na cruz por nós. Nessa leitura aqui bíblica, é o cordeiro animal que é imolado. Mas depois Jesus é o novo cordeiro, cordeiro pascal. E naquela ceia, voltando novamente ao tema central da missa de hoje, né? Instituição da Eucaristia. Naquela ceia na qual Jesus estava participando, Jesus, ele se apresenta como cordeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda leitura,
escolhida para a missa de hoje, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Interessante essa expressão, o que eu recebi do Senhor, porque Paulo não estava presente ali, nós sabemos disso, né? Paulo já era um judeu, talvez acompanhasse de longe, não se faz referência à pessoa dele, só se vai fazer referência à pessoa de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Então ele disse: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Quer dizer, isso foi dado a ele, para o conhecimento dele, através de uma revelação do próprio Jesus. Que ele disse: na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo também, Paulo continua no relato dele, depois da ceia, tomou também Jesus o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. São essas palavras, meus irmãos e irmãs, que o sacerdote repete. Palavras essas ditas por Jesus. O trecho do evangelho de hoje não fala aqui claramente. Fala que Jesus, naquele banquete, ele colocou-se na condição de servo, para espanto daqueles comensais, daqueles que estavam ao redor daquela mesa, ao redor dele naquela mesa. Jesus adota uma atitude de servo. Ele cinge-se com a toalha e põe-se então a lavar os pés de cada um deles. Isso causou estranheza, ficaram em silêncio. Mas Pedro não se conteve e disse, quando chegou a vez dele: Senhor, e perguntou a Jesus com espanto: tu me lavas os pés? Como que querendo dizer para Jesus: olha, Senhor, isso é atitude de escravo, é atitude de servo, não é atitude cabível para ti, Senhor, nosso mestre. Jesus disse para ele assim: agora, Pedro, tu não entendes isso que estou fazendo. Mais tarde, Pedro, tu compreenderás. Aí Pedro insiste: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Jesus então completa: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aquelas palavras tocam a mente e o coração de Pedro. E Pedro então compreende: Senhor, então me lava todo, Senhor. Não, Pedro, tu já estás limpo, basta apenas os pés. Todos vós estáis limpos. Jesus sabia, Jesus conhecia a mente e o coração de cada um daqueles que estavam ali ao seu redor naquela mesa. Sabia também, infelizmente, o que se passava no coração de Judas. Não vamos entrar nesse pormenor. E Jesus disse: fiz isso para dar-vos o exemplo. E eu que sou o vosso mestre e Senhor. E assim também, meus irmãos e irmãs, Jesus é aquele que se oferece a nós em sacrifício. Se oferece por nós, se oferece a Deus por nós em sacrifício. A nossa vida cristã deve ser assim também. Um continuado esforço de oferecer-se a Deus, servindo a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse Jesus, não é? Quando nós fazemos isso, estamos imitando Jesus, ou pelo menos nos esforçando para imitar Jesus. E com a graça dele, ele completa o que falta em nossa fragilidade humana. Hoje, então, instituição da Eucaristia. Naquela ceia, Jesus então, toma aquele pão que estava sobre a mesa e diz: tomai e comei todos vós, esse é meu corpo. Pega aquele vinho que estava ali, tomai e bebei. Interessante os verbos, né? Tomai e comei, tomai e bebei. Tomar aqui, no sentido de recebam. Quando a gente quer oferecer algo para uma pessoa, né? A gente diz tome, não é verdade? Então, a acepção, o sentido do tomar aqui é outra, né? Não é o tomar e beber, não. Tome, leve para você, tome, fique com você. Então, Jesus diz: tomai e comei todos vós. Depois ele pega o vinho: tomai e bebei todos vós. Isso é meu corpo, que entregue por vós. Isso é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós.
dominicalmente, meus irmãos e irmãs, todos nós aqui, e muitos de nós até todos os dias da semana, participamos da Santa Missa. E a gente escuta, nós escutamos essas palavras repetidas, ditas pelo Padre: tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós. Palavras ditas por Jesus. Palavras profundas. O sacerdote age em persona Christi. Não existe Eucaristia sem sacerdócio. Porque ele fala: fazei isto em memória de mim. Fazei. Quer dizer, uma ordem quase que imperativa, né? Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus diz isso, fazei isto, ele está instituindo o sacerdócio. Ele está dizendo que eles também, os discípulos depois dele, poderiam também pronunciar aquelas palavras. E ao pronunciar aquelas palavras, ele estaria presente. Fazer isso em memória de mim. Quer dizer, ele estaria sempre presente. Estaria e estará sempre presente. Vamos abaixar a cabeça um pouquinho, meus irmãos e irmãs, fechar os nossos olhos, né? E lembrar da bondade de Deus, nosso Pai, para conosco, nos ter enviado o Filho dele, Jesus. Da bondade de Jesus para conosco, em oferecer-se por nós na cruz. Na cruz, nós temos o sacrifício cruento com o derramamento de sangue. Na celebração da Eucaristia, da Santa Missa, temos o sacrifício incruento. Temos o corpo de Jesus realmente presente no pão que é consagrado. Temos o sangue de Jesus no vinho que é consagrado. É o mistério da transubstanciação. Aparência de pão, essência do corpo de Jesus. Aparência de vinho, uma essência, é o sangue de Jesus. Então Jesus se torna presente no meio de nós sacramentalmente. Que riqueza, meu irmão, minha irmã, nós temos em nossa Igreja Católica a presença real de Jesus. Não vamos entrar no mérito de outras religiões cristãs que não celebram a Eucaristia, que não têm a consagração do pão e do vinho. Bênção do pão é uma coisa, bênção do vinho é uma coisa, mas consagração do pão e do vinho é algo sublime. É um privilégio que eu tenho, que você tem, meu irmão, minha irmã, enquanto cristão católico. É um privilégio que nós todos temos. A presença de Jesus, que se faz presente no altar, que vem aos nossos corações. Naquele momento que nós o recebemos, podemos imaginar que o nosso coração é um trono no qual ele veio fazer morada. Antigamente, eu não peguei a missa em latim, mas encerrava-se a missa com a expressão missa est. A missão continua. Quando nós saímos da missa, nós não podemos perder a consciência que estamos levando Jesus conosco. Temos que estar atentos às nossas palavras, temos que estar atentos aos nossos gestos, às nossas atitudes. Sempre com aquela consciência, estamos trazendo dentro de nós Jesus. Jesus que se tornou presente lá no altar, no momento da consagração. Jesus que nós recebemos sacramentalmente. Grande privilégio, meus irmãos e irmãs. Falei do sacerdócio, né? Mencionei o sacerdócio. Hoje é dia da instituição do sacerdócio. Instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Não existe Eucaristia sem sacerdócio. Fazer isso em memória de mim. Ao longo dos séculos, tantos e tantos homens, padres e bispos, tornaram Jesus presente. Nos dias atuais, isso também acontece. Vamos rogar ao Senhor que Ele suscite sempre novos sacerdotes. Vamos rogar ao Senhor que Ele dê perseverança a nós, sacerdotes. Peça por mim, meus irmãos e irmãs, pela minha perseverança. Peçam, meus irmãos e irmãs, pela perseverança de todos os sacerdotes que vocês conhecem. Peçam, meus irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai que suscite novas vocações. Suscite sempre e continuamente
na sua igreja, na nossa igreja, vocações sacerdotais. Quando a gente vê uma mulher que traz em seu ventre uma criança, a gente já me passou pela cabeça. Será que ali, naquele ventre, não está um futuro sacerdote? Né? Então vamos pedir ao Senhor que desperte o coração dos adolescentes, dos meninos, dos rapazes, desperte o coração dos jovens, os moços, faça surgir, quem sabe, já na infância, já o desejo de muitos meninos de um dia se consagrarem totalmente ao Senhor no sacerdócio. Agradeçamos a Deus nosso Pai pela instituição da Eucaristia, pela instituição do sacerdócio, através de Jesus, o Filho dele. Vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé, conforme está a sugestão litúrgica. Hoje nós não temos, né? Então vamos um momento de silêncio para meditação pessoal. É a força do hábito, do costume, né? Logo após a homilia, fazer a profissão de fé. É um momento de meditação. Se nós não estivéssemos vivendo essas circunstâncias difíceis que estamos vivendo, né, teríamos agora o lava-pés. Mas então, em razão das circunstâncias, o lava-pés, a cerimônia é omitida. Irmãos e irmãs, a celebração do Tríduo Pascal nos coloca em comunhão real através do plano sacramental com a própria redenção de Cristo. Por isso, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés dos apóstolos e nos deu o sacerdócio, o mandamento do amor e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Senhor, ensinai-nos a amar. Pelo Papa Francisco, por nosso arcebispo Dom Orani e Dom Fernando, os bispos auxiliares e eméritos e todos os padres, para que a unção sacerdotal os fortaleça no serviço dedicado e na doação generosa que fazem de suas vidas, rezemos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que o exemplo do Senhor no lava-pés impulsione o nosso coração a atitudes de amor em nossa família, em nossa comunidade e no mundo inteiro, rezemos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que o nosso amor à Eucaristia seja sempre piedoso, respeitoso e comprometido com a vontade de Deus, rezemos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que a Páscoa de Cristo deste ano da solidariedade ilumine nosso coração com atitudes de partilha, diálogo e fraternidade, rezemos. Senhor, ensinai-nos a amar. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar da Páscoa eterna, rezemos. Senhor, ensinai-nos a amar. No instantinho de silêncio, cada um de nós faça ao Pai do céu um pedido, conforme a necessidade de cada um de nós. Peça, meu irmão, minha irmã, a Deus nosso Pai a graça que você tanto precisa alcançar. Faça a Ele, a Deus nosso Pai, o seu pedido desta graça. Especialmente peçamos também a cura dos enfermos e a proteção contra toda enfermidade. Mas faça, meu irmão, minha irmã, o seu pedido particular. Alguns segundinhos. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar do banquete eterno do vosso reino. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos sentar um pouquinho?
onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados pela mente, não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Gáudio puro que é imenso e que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos, este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória ao Pai, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra.
Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que gostaríamos que estivessem aqui conosco nessa celebração, aqui presencialmente. Meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, lembre-se também daqueles seus amigos, seus familiares principalmente, que você gostaria muito que estivesse aí, perto de você, participando, ainda que virtualmente, dessa Santa Missa. E de todos ao Pai os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós ao Pai as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esse dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós, e veneramos a sempre Virgem Maria, aqui por nós, devotamente venerada sob o título de Nossa Senhora das Graças, a Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, também São José, esposo castíssimo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos vossos santos e santas. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e servas e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai, a memória da paixão do vosso Filho Jesus, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e servas, e também vosso povo santo, vos oferecemos, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos, que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho Jesus, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, meus irmãos e irmãs, você, meu irmão aqui presente, você, meu irmão e minha irmã aí na sua casa, nos acompanhando pela transmissão. Peça pelos seus entes queridos falecidos. Peça pelos seus amigos falecidos, por aqueles que partiram em decorrência da Covid, aqueles que partiram também em outras circunstâncias, em outras causas, por outros motivos, outras causas mortes. Peçamos por todos os nossos falecidos. Quero pedir pela alma da minha mãezinha, Luzia Maria dos Santos, falecida ano passado, idade avançada. Peça pelos seus entes queridos, amigos falecidos, meu irmão, minha irmã. Queremos lembrar aqui, sexto dia de falecimento de Belmira Cardoso dos Reis e de Evair Quintanilha. Sétimo dia de falecimento de Damiana Feliciana Ramos. Oitavo dia de falecimento de Júlio César Aquino dos Santos. Pedro de Araújo Borges. Pela alma também, nossos irmãos Hélio Carvalho dos Santos, Nelson de Oliveira Gastão, Gisele Furtado, Yolanda de Oliveira Monteiro, Antônio de Almeida Monteiro, Antônio Brum de Freitas, Isaías dos Santos, Maria Badia, Brajão Gouveia. Todos que partiram desta vida, ó Pai, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Agde Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos e santas, ó Pai, por Cristo Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais, ó Pai, de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Meus irmãos e irmãs, ergamos agora as nossas mãos para os céus. Ofereçamos a Deus nosso Pai a nossa vida, as nossas angústias, nossas tristezas, mas também as nossas alegrias, as nossas esperanças. Ofereçamos ao nosso Pai do céu nossa alegria de termos a Eucaristia, de termos aqui conosco Jesus, junto com o sacrifício do corpo e sangue de Jesus. Ofereçamos também as nossas angústias, tristezas, mas também as nossas alegrias e as nossas esperanças. E depois iremos dizer amém 3 vezes. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, com piedade, com devoção, prestando atenção em cada palavra desta belíssima oração que Jesus nos ensinou. Digamos para o Pai: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu rezo em voz alta e você, meu irmão, minha irmã, pode acompanhar rezando também baixinho. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nos acompanhando pela transmissão, então pode abraçar quem está do seu lado, que é do seu convívio familiar, não é? Agora nós que estamos aqui, né, presencialmente, olhemos, né? Entreolhemos-nos, saudemos-nos, né? Se for da mesma família, podemos sim nos abraçar, né? E cantemos a paz, né? Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes são, meus irmãos e irmãs na fé, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o Senhor Jesus, na Eucaristia, nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós temos as orientações, hein? Mas nunca é demais repeti-las. Nossa irmã Valéria pode fazer novamente transmitir novamente essas orientações. Boa noite. Então, não se aproxime do ministro ou do padre sem o uso da máscara. Obrigada. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor.
do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo o meu testamento. Viver no amor, eis o meu mandamento. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu sangue, meu corpo que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém no céu vos preparo outra mesa. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. De Deus virá o Espírito Santo, que vou mandar para enxugar vosso pranto. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo, é meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. O nosso instrumentista, nosso violonista, pode prosseguir fazendo agora um fundo musical bem suavezinho, né? A melodia ajuda muito a meditarmos, a sentir a presença de Jesus em nossos corações. Eu ia dizer para vocês ficarem um pouquinho mais assentados ainda, né? Enquanto eu termino aqui de fazer aqui a ablução ou a purificação dos vasos sagrados.
Oremos. Oração depois da comunhão. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vivência. A celebração desta noite é diferente de todas as outras noites em que celebramos, pois nossa Eucaristia não se concluirá com a bênção final. Este é um dos sinais de que, na verdade, ela não se encerra, pois continuaremos a celebrar a Páscoa do Senhor amanhã, com a ação litúrgica da Paixão, e culminará na noite do sábado, quando celebraremos a ressurreição de Jesus. Não deixemos de celebrar o tríduo pascal e recordemos que amanhã, sexta-feira santa, é pedido a nós que guardemos jejum e abstinência. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Fiquemos de joelho, meus irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa também nos acompanhando, participando dessa santa celebração. Caso possa, fique também de joelho. Deus de amor, nós te adoramos nesse sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vive e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz. Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus. Sobre os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. Graças e louvores sejam dados a todo momento. No Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitar, meu Deus e Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realize, eu te suplico, este meu desejo. Ver-te enfim face a face, meu divino amigo, lá no
no céu eternamente ser feliz contigo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. 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 Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, agora em silêncio, adoremos a Jesus. Você que está aí na sua casa, olhe para Jesus aqui. Eu vou me afastar um pouquinho para que você possa vê-lo aqui no cibório. Você que o recebeu espiritualmente aí na sua casa, na sua participação virtual nessa santa celebração. Você, meu irmão, que o tem no seu coração. Sinta a presença dele no seu coração. Mas olhe também aqui para frente. Jesus é onipresente. Está em nossos corações, tendo nós o recebido na Eucaristia. Está aqui diante de nós, nesse cibório, nesta âmbula.
está em toda parte, está em todo lugar. Olhemos para Jesus. Para que você que está em casa, meu irmão, minha irmã, possa olhar aqui para o cibore, onde está Jesus, na Eucaristia. Eu vou me afastar um pouco. No silêncio da nossa mente, dos nossos corações, no silenciar das nossas vozes, do nosso canto, dos nossos louvores, eloquentemente falemos com Ele, através da nossa fé, no nosso pensamento, na nossa oração silenciosa. Adoremos Jesus. Agradeçamo-lo por se fazer presente diuturnamente, continuamente presente em nossas igrejas, em nossos corações, através da Eucaristia. Por se fazer também presente de forma não sacramental, em todos os lugares do mundo, por nos acompanhar em toda parte, nos nossos deslocamentos, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, quando for necessário, quando é necessário isso. Agradeçamos-lo por sempre estar presente em nossas vidas e peçamos a Ele a graça de sentirmos constantemente sob o seu olhar. Meu irmão, minha irmã, uma pequena orientação do porquê que se faz silêncio agora. Do porquê que não há, propriamente dita, uma bênção do Santíssimo. Nós cantamos o tão sublime, fizemos adoração, estamos fazendo adoração. Mas não é dada agora a bênção do Santíssimo. Não é dada a bênção final nessa celebração. Porque nessa celebração nós lembramos Jesus naquela ceia, quando ele instituiu a Eucaristia, e terminada aquela ceia, não diríamos nem terminada, aquela ceia talvez foi abruptamente interrompida com a chegada daqueles que estavam para prender Jesus. Na verdade, nós sabemos, Jesus ali se dirigiu para o Getsemane. Cronologicamente, esta é a ordem correta. Terminada a ceia, Jesus vai para o Getsemane, Jardim das Oliveiras. E foi então, sim, lá no Jardim das Oliveiras. Não após aquela ceia. Após a ceia, ele foi para o Getsemane. E lá, no Jardim das Oliveiras, cronologicamente, esta é a ordem dos fatos, ele então foi procurado pelos guardas. E a igreja então acompanha, a igreja vivencia esses momentos de silêncio de Jesus, na oração dele junto ao Pai. Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Se for possível, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita, Senhor, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Unamo-nos a Jesus nesses momentos de silêncio. Em adoração a Ele na Eucaristia aqui. Peçamos a Ele a graça do entendimento da fé, para que possamos ter, ainda que não a compreensão perfeita,
mas a compreensão, o entendimento necessário da razão, do motivo, do porquê. Ele se entregou por nós. Sabemos, foi pelos nossos pecados. Pelos pecados da humanidade inteira. De todos os tempos, épocas, lugares. Difícil entender, humanamente falando. Por quê? Foi pelo preço de tão grande sofrimento. Iremos meditar isso amanhã, sexta-feira. Difícil entender. Esse altíssimo preço que Jesus pagou pelo nosso resgate, para resgatar-nos das forças do poder do mal. Há uma explicação teológica. Está na palavra de Deus. Tamanha foi a culpa da humanidade que mereceu tamanha reparação. Somente pela fé podemos entender isso. Peçamos a Jesus que nos faça compreender, nos faça entender, aproximar-nos bastante da compreensão desse mistério salvífico de Deus para com toda a humanidade. Nós vamos agora proceder ao traslado do Santíssimo para o local adequadamente escolhido. Ele agora deixa o tabernáculo dessa igreja, o sacrário, e então colocado no local já escolhido carinhosamente, devotamente, com muito amor. Esse traslado é feito em silêncio. O silêncio só é quebrado pelo som da matraca. É como que a matraca tem esse sentido de pedir silêncio a todos, né? Ao mesmo tempo que quebra o silêncio, ela pede silêncio a todos, para que todos façam silêncio interior. E gostaria até de sugerir também, quando terminada a celebração, nós voltássemos, né, para as nossas casas, assim, para os nossos carros, né, para nos deslocarmos para nossas casas, assim, guardando sempre mais silêncio, falando em voz mais baixa, né? Meditando já no mistério da paixão de Jesus. Aproveitando para lembrar, amanhã às 15 horas, 3 da tarde, estaremos aqui para meditarmos os mistérios da paixão e da morte de Jesus. Não é comemoração, é fazer memória. É liturgia da palavra, com textos bíblicos específicos. Lá no Antigo Testamento, os profetas que previram todo o sofrimento de Jesus, os Salmos e também o Evangelho da paixão de Jesus. Haverá distribuição da Eucaristia. Só recordando aquilo que todos nós já sabemos, né? No passado não tivemos, mas este ano agradeçamos a Deus porque estamos tendo a oportunidade de dar continuidade àquilo que secularmente a igreja sempre celebrou. Os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa.